Olá, sejam bem-vindos. Tudo bom, pessoal? Vamos só aguardar a Erika chegar e aí a gente já começa a nossa live sobre mascaramento. Hoje tem bastante gente, hein? O pessoal tá animado. Gostaram da live da semana passada sobre mitâncio? Ficou alguma dúvida? Hoje nós vamos fazer ela de lado por conta dos pedestais dos celulares, pessoal. Hoje vai ficar meio estranho mesmo, tá? Aí. Ixi, você está de ponta cabeça. E você tá de ponta cabeça pra mim. Acho que não deu certo. Vamos ver. Deixa eu desvirar. Deixa eu ver. Acho que não rolou, não, viu? É, acho que não dá certo. Poxa vida, tinha dado tão certo aquela no teste, né? Mas tudo bem, vamos lá. É a vida. Então, Da vamos original. nós. Vamos, vamos nós do jeito Vamos. normal. Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Alguém conseguiu ver os casos que a gente colocou lá no site da sigla? Cláudio, estava meio esquisito antes, né? Mas agora já tá tudo certo. Era para combinar com a live de hoje sobre mascaramento, para deixar todo mundo de cabeça para baixo. Pois é. Ninguém entendeu o espírito. A gente combinou que a gente ia fazer desse jeito, que era para todo mundo já sentir o drama do mascaramento. Mentira, a gente vai Nem tirar quando a todas as gente dúvidas. saia dá certo. Ô, Jesus, viu? Tudo bem, calma. A culpa é do Instagram. Giovana, o link dos casos você consegue acessar no www.siglaeducacional.com.br na abinha Fique por Dentro. Lá tem casos de mascaramento. Ó, para quem não tiver ainda sem, ó, são esses casos aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Cinegrafista de terremoto. Aí, aqui, ó. Aline, como uma pessoa boa, mais tarde, penso que a Aline também consiga. Se o resto do pessoal que está acompanhando a gente também concordar com uma democracia, a gente passa. O que você acha, Ali? Eu fiquei sem te ouvir, tava travada a sua conexão. Mudar o Tá. horário? A Yara, ela falou que ela está trabalhando e para ela esse horário fica ruim para ela conseguir participar das lives. Ela pediu para a gente fazer um pouco mais tarde.
Mas se for de comum acordo com todos os que estão participando, por mim tudo bem, sem problema. Tá? Cláudia, a internet hoje tá ruim, tá parando. Vamos fazer assim. Vamos começar a dar uma enquete aqui quem concorda nessa mudança de horário para umas 5 da tarde, talvez, que eu acho que mais tarde, para quem tem filho, fica difícil, porque começa o horário de jantar. Então, dá uma olhada, talvez umas 5 horas seja um bom horário. O que você acha, Li? Eu acho tranquilo. Por mim é sossegado. Então, se todo mundo der um ok aí, na próxima semana a gente faz às 5 da tarde. Para você ficar bom, Yara? Ó, a Yara já deu o okzinho. Então, gente, vamos começar a conversar sobre... Tá com uma coisa escura na minha cara, tá me incomodando, mas tudo bem. Vamos começar a pensar... Tá travando? O pessoal tá reclamando que tá travando. Será? Que agora aqui tá tranquilo. Aqui também tá tranquilo. Vamos tocar. Por que a gente usa mascaramento? Um dos princípios nossa cabeça não é refratária, né? Então, o que acontece de um lado vai propagar para o outro lado. E se a gente quer testar as orelhas separadas... Oi? Travou? Não, agora tá indo, vai. Pode ir. E se a gente quer testar as orelhas separadamente, a partir de uma determinada intensidade, a gente vai ter que anular o efeito da orelha contralateral. Se eu estou testando a orelha direita, eu não quero que a minha orelha esquerda participe dessa testagem. A partir de determinadas intensidades, essa passagem de som vai acontecer, tanto por via aérea quanto por via óssea. Quanto é essa diferença? A gente vai ter algumas variáveis. Quanto? Tipo de fone. Um fone de coxim vai ter uma atenuação interaural diferente de um fone de inserção. Nós temos no mercado muito poucas pessoas ainda que trabalham com fone de inserção, certo, Aline? Sim, porque ele é caro e ele não tem tanta manutenção como por exemplo, o TDAH 39, que você tem várias pessoas que podem te ajudar caso dê algum problema. Exatamente. Então, a gente vai trabalhar hoje com vocês pensando no TDAH, que é o nosso queridinho foninho de coxim, né? Porque é o que a grande maioria está utilizando. Alguém que está aqui presente na sala utiliza o de inserção? Só para a gente ter uma ideia de número de pessoas que estão utilizando. Eu acho raro, viu? Eu também acho. Tá travando, mas, Karina, eu acho que é a internet sobrecarregada. Não a internet minha, da Aline ou a sua, mas é um global, uma coisa meio global de internet que todo mundo está travando. Eu acho que bastante gente vai cair e voltar hoje na nossa live. Mas não se preocupe, ela vai ficar gravada. Exatamente. Depois, assim que acabar, ela já vai subir para o nosso canal do YouTube. E depois, no final, a gente tem uma novidade para contar para todo mundo também. Vamos lá. A gente tem, quando a gente pensa também em atenuação interaural, ela não é a mesma para todas as frequências, concordam? Eu tenho uma variação de 250 a 8.000. Para facilitar a vida de todo mundo, a gente passa uma régua em 40 dB, certo? Sim. Todo mundo pensa assim? Se eu ficar, 1.000 é 45, 2.000... O mínimo não é 40? Se eu não estiver super mascarando a orelha contralateral, eu estou fazendo algum mal para o meu paciente? Não. Não, ele só está ouvindo um ruído talvez 5 dB maior, certo? Sim. Bom, isso quando eu estou... alguém está parando, preocupada com as pessoas. Isso quando eu estou falando em via aérea. Para a via óssea, qual é a atenuação interaural? 0, né? O crânio vibra como um todo. Então, se eu for fazer via óssea, via de regra, eu uso mascaramento, salvo algumas exceções. Certo? Vamos Isso, mesmo tocar? porque
Não dá para rachar a cabeça do paciente no meio para um lado do osso não responder pelo outro, tá, gente? Exatamente. Lembrando que via óssea só existe na testagem, né? A gente só consegue mensurar o menor limiar dela na testagem. Na vida real, a gente ouve sempre o tempo todo por via aérea. Logodiometria. Qual é a atenuação interaural que a gente considera quando está fazendo a logo? Pensando que estímulos de fala são muito mais chamativos para o cérebro do que tom puros que são inventados, né? Que são sintéticos. Então a gente tem que ter um cuidado a mais. Isso, Giovana, 45 Tá aí, Giovana, dB. 45 dB. Se alguém tiver se utiliza algum valor diferente do que a gente está falando, se manifesta que daí a gente vai discutir também. Ninguém aqui é dono do saber, certo? Vamos lá. Vamos começar os casos, Li? Vamos, então vou virar a telinha aqui, gente. Eu acho que eu consigo aqui, ó. Fica ruim? Será? Ai, fica, Não Érica, sei. porque. Fica. Tá, então Fica fica assim, aí. ó. Cameraman Ah, ali. nossa, como você é esperta. Esse é o caso 2. Vamos começar pelo neurosensorial? Vamos, peraí. Chururum. Aqui. Eita, esse mesmo. Deixa eu só virar a câmera para ficar Aê. concentrado sim aqui. Aí, E abaixar um pouco. Aí. melhorou? Tá meio ruim de ver, precisava descer um pouco mais. A gente está vendo muito a logo, precisa que a câmera pegue um pouco mais a áudio. Isso. Tá melhor agora? Tá. A orelha direita está começando em 500, mas acho que deu. Aí, um pouco mais, volta um pouco, volta um pouco. Aí, vai, vamos colocar assim. Vamos ver nessa áudio. A primeira coisa que eu analiso, o que, que é? A diferença que eu estou encontrando entre a orelha direita e a orelha esquerda para via aérea. E eu tenho que fazer isso frequência por frequência. Então vamos lá, 250. Orelha direita 70, orelha esquerda 45. Não tenho diferença de 40. Preciso mascarar? Não. 500, orelha direita 65, orelha esquerda 40. Tenho diferença de 40? Não. Preciso mascarar? Não. Nas demais frequências, essa diferença vai se manter entre 20, 10, 5 dB. Se eu não atingir a diferença de 40 dB entre orelha direita e orelha esquerda, eu preciso mascarar a via aérea? Não, certo? Todo mundo concorda? Quem não concorda, levanta a mão e diz por que não concorda. Tudo certo, Li? Tudo tranquilo. Agora vamos pensar que eu vou ter que fazer a via óssea. Via óssea, atenuação interaural é 0. Se eu for testar 1000 Hz da orelha direita, eu tenho 1000 Hz na orelha esquerda em 50 e 1000 Hz na orelha direita em 70. Eu preciso mascarar 1000 Hz para testar a orelha esquerda? Na via óssea da orelha esquerda, se a minha orelha direita está em 70? Uma coisa muito importante, que eu acho que algumas pessoas acabam não se atentando e acaba a gente encontrando o erro quando está com o aluno. O aluno, a gente coloca o fone de ouvido e vou testar a via óssea da orelha direita, que é a pior. Vibrador na mastoide e o coxim na orelha esquerda para eu dar o estímulo elétrico e o outro coxim, vamos lembrar que está na testa, porque se eu colocar em cima da orelha, eu vou fazer uma caixa de ressonância. Fazendo uma caixa de ressonância, eu vou produzir uma perda condutiva, certo? Na orelha que eu estou com vibrador. Então, o coxinha aqui em cima ou mais para o lado, vibrador, meato acústico externo, sempre liberado. E coxim na outra orelha, para dar o estímulo do mascaramento. Se eu testar a minha via óssea com este lado ocluído, pode ser que eu tenha abertura de um gap aqui em 1000 Hz. Todo mundo concorda?
Li, Sim, sim, total. certo? Porque eu estou fazendo uma caixa de ressonância. Se a minha atenuação interaural é zero, quando eu dou um estímulo do lado direito, ele vai chegar na mesma intensidade do lado esquerdo. Se eu estou com a minha orelha ocluída, eu fiz uma caixa de ressonância. É só você começar a falar e tampar a sua orelha, você vai ver que vai ouvir mais alto do lado que a orelha está tampada. Tudo bem? 1000 Hz. Para testar a orelha esquerda, não preciso de mascaramento. Mas eu preciso de mascaramento para testar 1000 Hz da orelha direita, certo? Quanto de mascaramento eu preciso utilizar? Então, pensando que eu vou mascarar a orelha esquerda para testar a orelha direita. Tudo bem? Quanto de mascaramento eu vou ter que colocar na orelha esquerda para que a orelha... Quanto de mascaramento eu vou ter que colocar na orelha esquerda para que ela não responda ao meu teste da orelha direita? Fui clara? Foi claro. Sempre lembrando, pessoal, que a gente vai fazer com que a orelha esquerda ouça menos. Se eu colocar, por exemplo, 60 dBs de mascaramento, né, na orelha direita em 1000 Hz, ou seja, saí de 50, piorei para 60. E o meu paciente me responder essa via óssea em 60. Essa via óssea que ele me respondeu é da direita ou da esquerda? Ainda pode ser da esquerda, certo? Porque como a Sim. gente tem a atenuação zero, eu tenho a chance ainda de ter subido só 10 dBs, piorado a orelha só 10 dBs e ainda tá capturando a resposta da orelha que está sendo mascarada e não da orelha que está sendo testada. Agora, se eu colocar em 70, essa resposta pode ser da esquerda, mas pode ser da direita, porque é o que a gente espera. Lembrando que a via óssea nunca, em hipótese alguma, em momento nenhum, vai ser pior que a via aérea, porque o audiômetro foi calibrado para tal. O audiômetro foi calibrado para que a via óssea seja sempre igual ou melhor que a via aérea. Se a sua via óssea der pior, alguma coisa está errada. O seu equipamento está descalibrado, você super mascarou. O que é super mascarar um exame? É você colocar uma intensidade de mascaramento tão grande que sobrepôs ao real limiar de audibilidade da orelha contralateral. Deu para entender? É Falta o como, giz, falta o canetão. então, é como se a gente pegasse uma coberta muito grande e enrolasse o paciente, né? Quando a gente super mascara. Quando a gente mascara, a gente quer que o paciente fique cobertinho. Então, é na medida certa do tamanho dele. Agora, quando a gente super mascara, é como se a gente pegasse uma coberta que tem o dobro do tamanho do paciente, que não foi só suficiente para cobrir ele, mas também para enrolar. Ou seja, em vez de ajudar separando as orelhas, eu estou atrapalhando as duas orelhas, colocando um mascaramento muito grande, tanto na orelha testada quanto na orelha mascarada. Então, quanto de mascaramento é ideal para eu colocar na orelha esquerda para fazer essa via óssea de 1000 Hz da orelha direita? Se eu estou falando um limiar em 70, eu tenho pistas que esse paciente é um paciente neurosensorial? Algumas. Primeira pista, a história clínica do paciente. Outra pista, se eu fiz primeiro a minha imitanciometria e tem uma curva tipo A, presença de reflexo, mais uma pista que esse paciente é neurosensorial, certo? Todo mundo Isso. concorda? Né? Então, quanto de mascaramento eu posso utilizar na orelha esquerda para mascarar a frequência de 1000 Hz da orelha direita? Se eu colocar 80, eu vou estar mascarando? Eu Sim. abaixei o meu limiar da orelha esquerda para 80, testei a orelha direita e deu em 70. Mascarou? Mascarou. Se eu colocar 90, eu mascarei? Mascarei. Se eu colocar 100, eu mascarei? Mascarei.
Só que eu preciso chegar a 100 dB, nesse caso, se colocando 80 de mascaramento, se eu colocando 85 de mascaramento, ele já me respondeu em 70? Para que eu vou chegar em 100? Para perder tempo de exame e judiar do paciente, né? Então não precisa. Como eu sei que eu mascarei, garanti que minha orelha esquerda é 85 e na orelha direita travou. Conectando, voltou. Voltou. E na orelha direita eu tenho um limiar de 70. Todo mundo concorda com isso? Quer fazer a conta ao contrário? Vamos lá. Coloquei 80 de mascaramento, perde 40, chegou lá em 40. O limiar está em 70. Eu supermascarei? Não. Certo? Sim, não tem como, né? Existe a necessidade de a gente fazer para esse exame frequência por frequência? Ou a gente pode ir para logo desse exame? Por que está mascarando essa via óssea? Porque tem uma diferença maior que 10 ou 15 dB entre os limiares, Sil. Se a diferença fosse menor que 10 dB, realmente, concordo, não teria necessidade de mascarar. Mas como a gente tem diferenças maiores que 15, que 20, existe a necessidade do mascaramento. Em todas as frequências? Acho que não. Mas nessa específica, sim. Peraí. Vamos ver se melhor. Calma lá. Tá um terremoto, por enquanto. Por enquanto tá um terremoto. Tá dando para enxergar, pessoal, agora? Mais nítido? Opa! Tá bom. Eu tô com 70 na orelha direita, tô pensando só em 1000 Hz. 70 na orelha direita e 50 na orelha esquerda. Diferença maior que 15, maior que 10, a gente mascara. Mesmo porque o mascaramento, assim como a logo, vai dar pra gente alguma pista da nossa via aérea, se ela tá ok ou não. Se tivesse aberto um gap de 20 em 1000 Hz, a gente teria que rever a nossa via aérea, possivelmente. Se eu tiver uma abertura de gap em 500, talvez fosse por vibração, né? Porque a gente tem uma vibração. Não deve acontecer porque os audiômetros são calibrados. Mas se tem uma coisa que descalibra com facilidade é o vibrador ósseo. E quando a gente não tem o cuidado de colocar o vibrador ósseo no protetor do vibrador ósseo ao final do dia, essa possibilidade dele descalibrar é muito grande. Por exemplo, aqui em 3.000 Hz eu tenho, em 4.000 Hz eu tenho 70 na orelha esquerda e 70 na orelha direita. Preciso mascarar? Não. Exatamente o mesmo limiar, mas lembrando que eu tenho que tirar o coxim do fone da orelha do paciente, tá? Para não dar alteração. Podemos ir para logo? Porque o raciocínio clínico vai ser exatamente o mesmo para todas as frequências. A gente pode ir para logo? Quer fazer a logo, Li? Posso fazer sim. Eu vou tentar colocar aqui no meu. Peraí, deixa eu pôr o site da sigla aqui no meu. Você está fazendo pelo site? Tô pelo site. Bom, então vamos lá. Pensando que a diferença entre uma aérea e a outra, né, para eu pensar na logaudiometria, tem que ser 45 maior ou igual. Deixa aqui assim, Érica, tá bom. Ó, virou. Então deixa eu virar para mim. Oi, voltei. Oi! Bom, verti, agora sim. Bom, então, pessoal, eu olho para a logaudiometria e vejo que a média da orelha direita está em 60 dB. A média da orelha esquerda está em 70 dB. A média da 60 está em 70. Isso, uma está em 60 e a outra está em 70. Esses valores têm uma diferença de 45? Não. Então, quando eu começar a fazer o meu SRT
eu vou precisar mascarar? Não. Então, mesmo que eu comece, vou começar 100 dBs na orelha esquerda, que é a orelha melhor. 100 perde 45, vai chegar em 55. A orelha direita ouve a partir de 80. Então, não precisa de mascaramento. Do outro lado, o nosso audiômetro ele não vai até 100 dBs o microfone. Então, aliás, perdão, ele não vai mais do que 100 dBs, né? Ele vai até 100 no máximo quando a gente vai fazer o microfone. Então, comecei a falar 100 dBs na orelha direita. 100 perde 45, chega em 55, aquela orelha começa a ouvir a partir de 60, também não precisa mascarar. A média Agora, é 50 ali. é 50? 50, 40, Agora 50, 55. eu tava enxergando errado. Então, sim, se eu for fazer, quando eu começar o meu SRT a 100 dBs, o que eu tô falando tá chegando na orelha esquerda. Então, o que eu preciso fazer? Atrapalhar a orelha esquerda. Então, eu vou colocar quantos dBs de mascaramento? 10 acima do que está chegando, mais 5 de efetividade. Então, está chegando 55, coloco mais 10, 65, mais 5, 70 dBs. Por que a gente tem esse mais 5 de efetividade? Porque a gente tem que lembrar que são estímulos de fala, e o estímulo de fala é extremamente chamativo para o nosso cérebro, então ele precisa de uma distração maior. Abaixei a minha intensidade no SRT. Comecei em 100, abaixei para 90. 90 perde 45, chega em 45. Preciso continuar mascarando meu SRT? Não, né? O paciente ouve a partir de 50, então já não tem mais necessidade. Tudo bem até aqui? Agora, no IPRF, em que a intensidade é fixa, aí sim, eu vou precisar deixar em 70 dBs o tempo todo. Para quê? Para que a minha orelha esquerda não responda pela minha orelha direita. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso? Corro o risco de supermascarar com esses 70 dBs na orelha esquerda? Então, vou olhar. 70 perde 40, chega em 30. Corre o risco de supermascarar? Não. É efetivo? Sim. Tudo bem? Ficou claro, pessoal? Tá muito rápido? Anotação de mascaramento, como que vocês fazem? Que é outro problema e outra, cada serviço faz de uma forma. Eu aqui nesse caso, eu não coloquei os símbolos de mascaramento de propósito. Eu coloquei como se a gente tivesse feito um exame absolutamente sem mascarar nada, para que ninguém fosse induzido à quantidade de mascaramento, tá? Mas como que se dá a anotação de audiometrias mascaradas? E onde que eu anoto a quantidade de mascaramento utilizado? Todo mundo anota a quantidade de mascaramento utilizada? Sim! Sim, tem que anotar para quem está pegando esse exame ter parâmetro, certo? E a anotação muda? De bolinha Sim. passa para alguma coisa, de maior e menor passa para alguma coisa. Qual que era a sua dúvida, Como é AKF? que, Qual que é o seu nome? qual é o seu nome, AKF? A gente vai ter que te chamar de Teixeira. Então, pessoal, a gente Bolinha. utiliza. Oi. Vamos lá, pode falar ali, vai lá. Bolinha Que a vira. gente. Bolinha vira. Nossa, agora. Peraí. Travou aqui. Bolinha vira triângulo e xizinho vira quadradinho. O sinal de maior e menor viram os sinais de colchete, tá? Isso. Isso, e a gente tem seguido padronização internacional. Isso, Nádia, a gente. Ana Karina. Oi, Ana Karina, que Ana bom. Karina, isso, pronto. Então, triângulo e colchete do lado direito, quadrado e colchete do lado esquerdo, tá? Perfeito.
No SRT e no EPRF não muda nada, a gente só vai marcar realmente a quantidade que foi usada na frente. Então, que nem aqui no caso, do lado do 80, eu colocaria uns 70 em azul, né? Então, 80 está em vermelho, colocaria o 70 em azul, que é para simbolizar o quê? Que eu mascarei a orelha esquerda para testar a orelha direita. No IPRF é a mesma coisa, onde estão os valores da orelha direita seriam marcados em azul os mascaramentos da orelha esquerda. Érica, uma coisa que tem sido pensada e que acho que saiu uma publicação da ASHA, um guideline, na verdade, né? Tem um pouco tempo, é de colocar a cor da orelha mascarada. Então, se eu mascarei a esquerda, eu coloco de caneta azul embaixo da orelha esquerda. Não, eles não estão mais pedindo para fazer cruzado. Vai mudar. Cruzada. Vai mudar. E será que as fonossauros vão conseguir assimilar a mudança? Vai ter, né? Não vai ter outro jeito. Então vamos ficar como? Vai ficar o mascaramento para testar a orelha esquerda, vai ser colocado então, peraí, embaixo deixa eu da virar a câmera. esquerda. Isso, aqui, ó. Aqui mesmo, ó. A quantidade que eu usar para atrapalhar a esquerda vai ser de azul aqui embaixo mesmo. Não vai ser mais cruzado que nem era antes. Então, essa folha de áudio já estaria errada, por exemplo. É porque como a gente tem a questão de não ter especificação, né? Você está dizendo porque está escrito mascaramento para testar a orelha esquerda, né? Embaixo da esquerda. Então, teria Exatamente. que fazer uma modificação nessa tela. Então, Sandra... Eu também acho, Cláudia, não gostei da mudança. Então, aí tem que brigar com a ASHA, tá, pessoal? Porque tem sido um pedido do pessoal, né? Mesmo porque as folhas agora não tem mais essa denominação, né? Que é o mascaramento para testar a esquerda. Só vem o espaço para você marcar o quanto foi usado. Entendi. Aprender a pensar diferente, né? Descruzar o pensamento. Sim, sim, sem dúvida. Certo, pessoal? Agora, ficou claro esse caso? Agora vamos para o caso 2, que é um caso fácil também. Quer que eu vire aqui, Li? Não, já estou aqui. Então vamos lá. O caso 2 é um caso normal de um lado. Quando vai valer, Li, a regra? Já está valendo? Já está valendo. Então a gente já pode começar a brincar de descruzar. Sandra. Isso, exatamente. E quem tem folha assim, passa o branquinho. Mentira. Manda para a gráfica de novo. Na orelha esquerda, a gente tem, no caso 2, perdão, a gente tem uma orelha direita com limiares de audibilidade normais e uma orelha esquerda. Que tipo de perda que é essa da orelha esquerda? A gente não tem uma óssea acoplada, então não é neurosensorial. Não tem uma óssea normal, então também não é condutivo. Então, nos resta a perda do tipo... Mista. Isso aí, Ana. A gente tem uma perda mista. Eu precisei usar mascaramento para testar a via aérea da orelha direita? Não. Eu precisei usar mascaramento para testar a via aérea da orelha esquerda? Vamos pensar? Em 250 Hz eu tenho 15 na orelha direita e 45 na orelha esquerda. Qual é a diferença entre as orelhas? Maior 15. Que 40. 25, 35. Maior que 40, igual maior que 40. Preciso usar? Vamos lá. 15, 25, 35, 45, 55. Bateu na trave. 40. Preciso usar mascaramento? Preciso. Porque a orelha direita pode estar respondendo pela esquerda. Quanto de mascaramento eu vou utilizar?
Eu preciso colocar 80 dB na orelha direita para testar 55 da orelha esquerda? Qual seria uma intensidade suficiente para eu poder mascarar a orelha direita para que esse resultado, 55 dB, eu tenha certeza que seja da orelha esquerda? Bom, a gente tem que acabar com essa diferença de 40, né? Então, se aqui eu estou ouvindo em 15 e do outro lado 55, se eu colocar 20 dBs a mais na orelha direita, então de 15 eu passar a ouvir em 35, já resolvo o meu problema? Sim. Ó, então, Não, 35 é uma 35 é uma quantidade muito alta para o paciente? confortável, né? Dá para aguentar bem. Se você achar 35 é muito baixo, 40, ok. Se eu coloquei 40 de mascaramento na orelha direita, ele continua respondendo em 55 com a orelha esquerda. Esse limiar é dele? Sim! Muito provavelmente que sim, né? Porque se eu tirei a diferença de 40. Então, Giovana, a gente está falando agora de via aérea, não vamos falar de via óssea ainda. Vamos fazer a varredura inteira da via aérea, depois a gente vai para a via óssea, tá bom? Em 500 Hz eu tenho 10 na direita, 80 na esquerda, uma diferença de 70 entre os dois limiares. Eu preciso mascarar? Sim, por Preciso. favor. O que eu tenho que fazer? Tirar a diferença de 40. Então, se eu pensar em 80 menos 40, eu vou chegar em 40. Então, meu mascaramento vai ter que ser maior que 40 dB, certo? Todo mundo entendeu o raciocínio? Então, se eu colocar 60 de mascaramento, eu estou mascarando? Para ter uma folguinha, para ter uma calça jeans entrando sem deitar na cama, para poder abotoar? Vou ter, certo? Se eu coloquei 60 de mascaramento na orelha direita, ele continuou respondendo em 80 na orelha esquerda, esse limiar é da orelha esquerda? Muito provavelmente. Eu chuto que sim. Agora, se eu colocar 50, eu também estou mascarando? Também estou mascarando. Quem está certo? Quem colocou 50 ou quem colocou 60? Os dois estão certos. Mas se eu coloquei 40, eu tô na trave. Será que é bom arriscar assim? Não. Eu não gosto. Eu sempre gosto de ter uma folguinha para a gente poder respirar melhor. Então, 55, 60 seria adequado? Provoquei um grande desconforto no meu paciente? Provavelmente não, a menos que ele seja aquele cara ou desconforto ao som. Mas muito difícil a gente causar desconforto nessa intensidade. Tudo bem? Vamos fazer mais uma frequência nesse esquema e depois a gente pode passar para a via óssea. E daí a gente consegue discutir 3 casos, se o tempo der. Podemos passar para mais uma frequência? Vamos pensar. 4.000 Hz. Na orelha direita eu tenho 20, na orelha esquerda eu tenho 95. Eu tenho uma diferença de 75 entre esses limiares. Eu preciso mascarar? Preciso. Quanto de mascaramento eu vou utilizar? 75 menos 40? 75, Não, que eu falei? 95. 95 menos 40. É isso? 4.095. 95 menos 40? 55, é isso? Isso. Então, quanto de mascaramento eu preciso colocar? Mais Algo do que maior que 55. Se eu colocar 65 de mascaramento em 4.000 e obtiver o limiar em 95 na orelha esquerda, é da orelha esquerda? Provavelmente vai, Sandra. 55. Eu tenho que tirar a diferença de 40 entre as orelhas, tá? Então, se eu colocar 65, 70, tô mascarando? Tô.
Se eu colocar 80, eu tô mascarando? Tô. Mas aí eu tenho que tomar alguns cuidados, que são o super mascaramento. Se eu colocar 80, 80 perde 40, chega na outra orelha em 40. Nesse caso, eu estou super mascarando? Não vou super mascarar, não estou super mascarando, mas eu preciso correr o risco? Não. Preciso gerar desconforto no meu paciente? Não. E vamos lembrar que uma audiometria com mascaramento, tanto de via aérea quanto de via óssea, é uma audiometria mais longa. Então, o paciente já está dentro de uma cabina, a gente vive num país quente, o paciente está sendo exposto a diversos tipos de som, não é uma situação confortável para ele, então a gente não precisa ainda dar uma tortura de excesso de som na orelha dele, certo? Certíssimo. E como nós vamos fazer a via óssea da orelha esquerda neste paciente? Orelha Porque eu direita preciso fazer a via óssea, certo? Isso. A direita precisa de óssea? Não, né? Tá tudo dentro do normal aqui, né, gente? Então, vamos concentrar aqui na esquerda. E aí, gente, a chance de eu super mascarar esse cara é grande, né? Se eu não tiver atenta à história, não tiver atenta à timpanometria dele, caso eu tenha feito antes, eu posso cometer alguns erros. Como que a gente começa o raciocínio de um paciente que tem uma perda mista? Como que eu sei de cara que esse cara tem uma perda mista? Qual é um dado importante para a gente analisar? Qual é a maior gap aéreo-ósseo que eu posso ter? 60. 60, isso aí. Eu não posso ter gaps maiores que 60. Se eu tiver, o exame está errado. Ou eu fiz uma via óssea pouco mascarada, ou eu fiz uma via aérea com muito mascaramento, não sei. Ou o paciente respondeu mal ao exame, né? O paciente estava com fome, estava aflito, estava nervoso. Vamos lembrar que a audiometria é um exame subjetivo, né? Gaps maiores que 60 estão errados. Eu preciso refazer. Então, se eu olhar o exame, eu vou pensar, isso aí, Francine, vou pensar em 80 menos 60, a menor intensidade em 500 Hz que eu posso ter é de 60 dB. Então, que tal eu começar a raciocinar num mascaramento por... Eu falei 60 dB, eu falei 20. Falou 20, 60, é 20. Perfeito, é 20. Então, a menor intensidade que eu posso ter é 20 dB. Por quê? Eu vou ter uma diferença de 60 em relação à via aérea na frequência de 500 Hz, certo? Em regra geral, para facilitar a vida, para a gente ter uma otimização de tempo dentro do nosso exame, se eu passar uma régua, se eu falar, não, eu vou mascarar todos os meus pacientes com no mínimo 40 dB, eu estou cometendo um pecado muito grande? Não, só vai ter que depois dar uma conferida para ver se realmente foi eficiente frequência por frequência, né? Só aquela que ficou meio esquisita que a gente dá uma Então, testada de se novo. eu passar uma régua, porque se eu imaginar, se eu passar uma régua em 50, 50 perde 40, vai chegar lá do outro lado em 10. Então, se eu tivesse algum limiar em 10, eu estaria super mascarando. Então, se eu passar que passa comigo, que é um paciente que não sabe contar a história direito. Então, vamos passar essa regra em 40, porque eu sei que eu vou estar pegando de 20 a 35 sem problema nenhum. E se for maior, se for mais alta, né? Se eu tiver uma via óssea maior que 40, é só eu aumentar o mascaramento, mas eu não estou correndo o risco de super mascarar. Vamos lá. Vou colocar 50, 40 de mascaramento. O paciente me respondeu em
45. Essa via óssea pode ser da orelha direita? Pode. Bom, Eu confio no mascaramento de 40 que eu coloquei? Não. Aumento 10 dB. Coloco 50 na orelha direita, retesto 500 Hz da orelha esquerda. O paciente respondeu em 45. É dele limiar? Provavelmente. 5 dB eu me sinto confortável? Não. Aumento para 55. 55 ele continuou respondendo em 45. Esse limiar é dele? Provavelmente sim. Quer uma garantia? Abaixa mais um pouco, vai até 50, 65. Ele continuou respondendo em 45. O limiar é dele? Sim. Ah, mas você não está super mascarando? Vamos fazer o raciocínio contrário. 65 perde 40, chega em 25. Se ele está me respondendo em 45, eu super mascarei? Não. Tô tranquila nessa frequência? Tô. Vamos não, passar para a próxima? peraí, só um minutinho. Só pensando que assim, a hora que, mesmo que voltou 25 dBs para a orelha que eu estou testando, e ele continuou respondendo em 45, não piorou, por exemplo, para 55, significa que eu realmente não estou atrapalhando a orelha testada. Eu estou atrapalhando a orelha que eu estou mascarando. Isso está certo. Exatamente. Se ele tivesse caído para 55, das duas, uma. Ou eu estou atrapalhando, ou eu não cheguei no limiar de audibilidade dele. Vamos imaginar que Exatamente. eu coloquei, vamos para 1000 Hz. Coloquei 40 na orelha direita, fui testar a orelha esquerda, ele respondeu em 40. Opa, é da orelha direita ou é da orelha esquerda? Não sei. Aumento para 50 a orelha direita. Testa a orelha esquerda. Ele respondeu em 50. É da orelha direita ou é da orelha esquerda? Continuo sem saber. Vou para 60 dB na orelha direita. Volto para a orelha esquerda. Ele respondeu em 50. Esse 50 é da direita ou é da esquerda? Pode ser já da Provavelmente é esquerda. da esquerda, né? Um grande indício. Quero ter uma segurança? Melhor ter uma segurança. Aumento para 70. Retestei a orelha esquerda. Continuou em 50? É dele o limiar, certo? Vamos fazer a conta? 70 menos 40 chegou aqui em 30. Eu estou super mascarando? Se o limiar dele está em 50? Não. Tudo bem? E assim segue o barco do exame. Eu vou fazer isso frequência por frequência. Alguma dúvida? Tá muito rápido. Para quem tinha dúvida de mascaramento, sanou a dúvida. Li, você faz o condutivo, ou a logo, que eu fico aqui Faço eu sim. viro aqui. Peraí, vamos brincar de desvirar aqui. Eu estou desvirando aqui a minha também, olha lá. Oi! Passou! Ó, vamos lá, para te ajudar, eu tenho uma média na orelha direita de 10 e a média da orelha esquerda é 80. Em 80 mesmo, né? Então, pessoal, 10 dBs. Comecei a falar com o meu paciente em 50. 50 perde 45. 50 na orelha direita, tá? Então, aqui. 50 perde 45, chega em 5 na orelha esquerda. Tem chance da orelha esquerda responder? Nem, Nenhum. nenhuma. Nem no SRT e nem no IPRE. Então, posso esquecer minha orelha direita. Vamos lá para a orelha esquerda. Calma, Ana, a gente vai fazer, acho que uma maratona de mascaramento. Porque esse assunto sempre dá o que falar. Bom, orelha esquerda. Eu começo a falar com o paciente em 100 dBs. 100 dBs, perde 45, chega em 55. A orelha direita pode estar ajudando? Sim, com todas as certezas de todas as galáxias. Por quê? Porque eu ouço a partir de 10 dBs. Então, o que eu preciso fazer? Tirar essa diferença de 45. Então, coloquei 100 dBs para falar na orelha esquerda, chegou em 55 na orelha direita. Então, lembrando que a gente coloca 20 dBs acima do que chega e mais 5 de efetividade.
Então, se chegou em 55, coloquei 75 para começar a mascarar e mais 5 de efetividade. Então, 80 dBs. Tá? Falei em 100, consegui mascarar. Abaixei para 90 para falar as próximas palavras. 90, perde 45, chega em 45. Preciso continuar mascarando? Sim. Preciso manter os 80 dBs que eu tinha usado para 100 dBs? Não. Posso abaixar o mascaramento? Posso. Quanto? 10 dBs. Tá? Então, falei em 90, chegou em 45, coloquei mais 20, 65 e 5 de efetividade, 70 dBs. Baixei para 80. 80, perde 45, chega em 35. Ele ainda está respondendo com a direita, se eu não mascarar? Sim. Sim. Então, eu vou colocar 20 dBs mais 5. Então, 35 mais 20, 55. Mais 5, 60. Se ele me responder bonitinho em 80, que é a média dele, ok, tudo bem. Tá? Agora, se ele continuar respondendo um pouquinho pior que 80, 85, 80, 90, a gente até espera que sim, né, pessoal? Porque é uma perda bem grande e a gente tem a questão de que o SRT pode até dar até 10 dBs pior que a média da via aérea. Tudo bem? Mas digamos que tem uma audição muito bom, um nervo muito bom, e em 80, com 60 dB de mascaramento, foi suficiente. Então, ali do lado do 80 de azul no SRT, eu vou colocar 60, aliás, perdão, 60 dB de mascaramento, que foi o que foi suficiente para eu chegar nesse limiar. Tudo bem? Agora, no IPRF, a intensidade é fixa. Então, se eu vou falar com o meu paciente o tempo todo a 100 dBs, o que eu preciso fazer? Garantir que o meu mascaramento também esteja na mesma intensidade o tempo todo. Então, a gente volta para a continha. 100, perde 45, chega em 55. Coloco 20 dBs acima do que está chegando. 75. E... Espera só um minuto, pessoal, que alguém resolveu me ligar justo agora. Só um segundo. Agora não dá, colega. Não fui eu dessa vez. Beleza. Vamos lá. Oi. Então, Oi. agora o que aconteceu? Estou falando em 100 dBs, chegou em 55 na orelha direita, pus mais 20 e mais 5. Então, para poder fazer o IPRF, o meu mascaramento vai ficar o tempo todo em 80 dBs. Então, do lado do 100 em azul, vai ter um 80 em vermelho, que significa que foi o que eu usei na orelha direita para atrapalhar, para que ela não respondesse pela orelha esquerda no IPRF. Ficou claro, pessoal? Só que tem um porém, que a gente tem que prestar atenção nesse caso específico. O que acontece, gente? É uma perda neurosensorial? Não. É uma perda mista. Então, esses 80 dBs que eu coloquei de mascaramento, eu corro o risco de supermascarar a via óssea da orelha esquerda? Corro. Porque a média da óssea da orelha esquerda, né, tá em 45 dBs. Então, a hora que eu coloco 80, não vai não. 80, não. Perde 40, chega em 40. Então, não corro esse risco. Falei besteira. Por um fio. Por um fio, assim, foi na trave, mas a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas vamos imaginar que essa média de via óssea fosse 35. Isso. Se a média da via óssea fosse 35, eu estaria supermascarando, certo? Sim, a gente correria o risco de atrapalhar a orelha testada, por conta do mascaramento usado na orelha não testada. E o que fazer nesse caso? Nesse caso, a gente descontaria uns 5, 10 dBs e faria uma observação, que o mascaramento empregado ele pode ter sido, ao mesmo tempo, insuficiente e supermascarante. E se eu pensar no processamento auditivo? Eu estou atrapalhando? Eu estou fazendo um fala com ruído? Sim.
Com certeza. Não, Ah, não, mas como? é contralateral, né? Nesse Isso, é caso. exato. Então, eu estaria fazendo com que o mascaramento atrapalhasse e criasse um teste de fala com ruído na orelha esquerda, que é atestada Ex- que já está ruim. Exatamente. Então, Porque eu sempre brinco com o pessoal, gente, nas aulas. É assim, se a orelha está sendo mascarada, se você está precisando de mascaramento, é porque a orelha mascarada já foi mascarada por Deus. Ou seja, ela já está ruim. Não precisa atrapalhar ela mais, tá? Ela já veio com a questão de que ela não ouve daquele lado. Então, já veio dando defeito. não piore o lado que já está ruim. Tudo bem? Ó, em 4 minutos a gente vai cair. Isso. Tinha um caso delicioso para a gente discutir depois, que é esse daqui. É uma perda mista bilateral que eu acabei de ver, que eu esqueci de colocar a frequência de 500, a via óssea de 500 Hz da orelha direita. Mas depois a gente já conserta isso. Não, Então a Érica, gente né? podia começar. Érica, na verdade é que a gente deu a chance para a pessoa. E fui até 6.000 Hz no embalo. Então, acabei de ver o erro, eu vou refazer essa áudio. Mas ela vai estar lá no site da sigla e a semana que vem a gente começa discutindo esse mascaramento de uma perda mista na orelha direita, condutiva na orelha esquerda. Delícia de exame que quando chega a gente fica feliz. Bastante. Tá? Então, vamos combinar alguns combinados. Semana que vem, vamos virar aqui. Só para a gente não cair, não dá tempo de não falar tchau. Tá muito ruim a internet hoje, né, Cláudia? Aqui também tá péssima, fica dando as rodadinhas o tempo inteiro. A semana que vem a gente se encontra, então, na quarta-feira, às 5 da tarde, tudo bem? A gente vai começar com esse caso e eu proponho que a gente discuta, além desse caso de mascaramento, outros casos. Sim, perda condutiva simétrica sempre a gente mascara. Porque eu não sei só qual é o neurosensorial. limiar da orelha direita e qual é o da orelha esquerda. A única perda simétrica que não se mascara é perda neurosensorial. Porque você sabe que vai ser a mesma coisa, vai ser o mesmo limiar de via óssea. Pode ser que eu tenha, por exemplo, 0 na direita e 20 na esquerda numa mesma frequência. Vão ser condutivas, mas com uma diferença grande entre os limiares. Então, na semana que vem, a gente passa para 5 da tarde o grupo, para todo mundo conseguir. Eu acho que várias pessoas voltaram a trabalhar já, realizar exames, as coisas estão voltando com alguns cuidados. Então, a gente atrasa um pouco. Eu acho que atrasar demais também a live fica ruim para quem também é dona de casa, que vai ter que dar comida para filho, preparar jantar, enfim, ter a dinâmica da casa. Talvez vamos tentar 5. Então, além desse caso de mascaramento, a gente discute fechamento de caso, analisando áudio, imitância e a logo. E a gente vai ter um curso de emissão autoacústica com a Aline logo no começo de maio, tá bom? Um curso curto e de exames sendo fechados, de exames redondos, a emissão, concordando ou não com a audiometria, quando pedir emissão, enfim, tudo sobre emissão autoacústica, tá bom? Logo para maio, mas aí nas nossas redes a gente já deve lançar ainda essa semana. Tudo bem? Nós vamos cair em quanto tempo? 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Então, gente. Tchau. Até semana que vem. 5 horas na quarta-feira. Mandem casos pra gente. Isso, manda caso. contato@siglaeducacional.com.br contato@siglaeducacional.com.br ou siglaeducacional@gmail.com. Manda caso e a gente coloca os casos de vocês para discussão. Isso. A gente ainda Fechou? tem 20 segundos. 19. 20 segundos.